Islã, governos de esquerda e profecias do livro de Daniel. O que esses três assuntos têm a ver? Você vai descobrir no SNTV de hoje. Nós conversamos com o Dr. Vanderlei Dornelles, que é teólogo, jornalista, doutor em ciências pela Escola de Artes e Comunicação da USP. Confira agora. Dr. Vanderlei, você escreveu recentemente 2 artigos aí relacionando Islã, né, com profecia do livro de Daniel e também relacionando, pelo menos em um outro artigo, relacionando com governos de esquerda. Mas qual é a junção entre esses três assuntos, Islã, profecia de Daniel e governos de esquerda? Como é que funciona essa questão de interpretação profética? Muito bem, então falando de Islã, como é um fenômeno nas últimas décadas, e também governo de esquerda, que é outro fenômeno na América do Sul, a gente deve ter o cuidado de, ao se aproximar das profecias, não tentar encontrar nenhum espaço para os acontecimentos que estão em andamento no presente, né? Como se tudo que estivesse acontecendo devesse estar necessariamente nas profecias. Mas uma boa parte dos acontecimentos do mundo estão representados nas profecias e nós devemos ter a habilidade, né, de conseguir interpretá-las dessa forma e dar uma visão assim objetiva e histórica, né, da mensagem profética. Um tópico que seria interessante a gente tocar antes de entrar no assunto propriamente dito. Então, os 2 livros bíblicos que tratam com as profecias apocalípticas são Daniel e o Apocalipse. A característica dessas profecias é que elas tratam com a questão do grande conflito. Então, enquanto a profecia clássica, que é a maior parte do material de Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários dos outros profetas menores, esses profetas tratam com as questões do reino de Israel e Judá e da relação deles com as nações vizinhas. Mas Daniel e Apocalipse falam também do povo de Deus, o povo da aliança, só que não fala das relações imediatas desse povo com as nações vizinhas ou com os povos do tempo, né, em que esse povo de Deus vive. Mas trata com um grande conflito. Então, em Daniel nós temos um foco que vai desde a Babilônia até o estabelecimento do reino de Deus. Então pega uma parte da história de Israel e Judá e uma parte da história e toda a história cristã. Agora o Apocalipse já tem um foco mais amplo. O Apocalipse trata desde o início do conflito no céu, com a queda de Lúcifer, e vai até após o milênio, com a restauração de todas as coisas. Então o Apocalipse é um livro profético de uma abrangência maior. A outra característica das profecias apocalípticas é que elas são cumulativas e recapitulativas. Então, por exemplo, em Daniel nós temos a representação dos poderes que vão de a Babilônia até o reino de Cristo, e como eles sucedem, e depois como são substituídos, né, pelo reino de Cristo. Depois no capítulo 7 e 8, aí Daniel faz um desdobramento, dando mais detalhes dessa mesma história que ele já contou no capítulo 2. Quer dizer, retoma e vai seguindo. Acrescenta detalhes. Exato. Né? E no capítulo 11, então ele faz uma nova recapitulação. Enquanto que nos capítulos 7 e 8 ele recapitula o mesmo objeto profético do capítulo 2, mas com ênfase no juízo e no término dos reinos humanos e a chegada do reino de Deus, no capítulo 11 ele dá uma visão panorâmica de 2 poderes, né, que contracenam ao longo da história, que ele chama de o rei do sul e o rei do norte. Então, o nosso interesse maior está nos últimos versículos de Daniel 11, quando Daniel fala assim, nos últimos dias. Então, nós entendemos que ele está falando aí de acontecimentos após a Revolução Francesa para o nosso tempo e até a volta de Jesus. Né? Então, esse é o período que nós, em geral, consideramos como sendo os últimos dias das profecias. Bom, e no Apocalipse temos também a mesma característica de repetição e acumulação de informação. Você tem as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Nós temos Apocalipse 12, 13 e 17, que tratam com visões também paralelas. Muito bem, então nós temos muita coisa em relação aos últimos dias em Apocalipse e temos também em Daniel 2, 7 e 8.
Mas no capítulo 11 especificamente, ele fala desses dois poderes. Então, até o versículo 39, ele fala das ações do rei do norte em sua investida contra o povo de Deus ao longo da Idade Média, como que ele substitui o sacrifício de Cristo, colocando a chamada abominação desoladora. E ao chegar então no versículo 40, então ele fala de uma interrupção das ações do rei do norte. E esta interrupção tem que ver com a emergência do rei do sul, ou um refortalecimento do rei do sul. Então, de modo geral, tradicionalmente os intérpretes entendem que, do ponto de vista historicista, que o rei do sul ali, a partir do verso 40, né, representa os poderes europeus, especialmente a França, que, apoiada numa visão mais humanista, mais ateísta, né, se contrapôs ao rei do norte, que nesse caso representa o catolicismo medieval, que chega a um fim das suas ações, né, perseguidoras contra o povo de Deus com a Revolução Francesa de 1789. Certo. Muito bem, então quando ele fala do tempo do fim aí, dos últimos dias, então ele está falando basicamente de dois poderes, o rei do norte e o rei do sul. Mas apesar de o rei do sul impor uma vitória sobre o rei do norte com a Revolução Francesa, depois por fim ele diz que o rei do norte consegue superar completamente o rei do sul. E aí nas suas investidas nos últimos dias, o rei do norte também consegue dominar várias outras nações, que ele menciona aí nesses últimos 6 versículos. Porém ele diz assim, que Amon, Moabe e Edom escapam das investidas do rei do norte, mais especificamente as primícias desses reinos. E ele também diz que ele investe contra o Monte Santo, mas não pode conquistar o Monte Santo. Então, quem seriam estas figuras, né, aí na profecia de Daniel? Os reinos, né? Então, as expressões usadas nessas profecias apocalípticas são tiradas sempre da história bíblica. As imagens, figuras, os símbolos de Apocalipse são quase todos do Antigo Testamento. E aqui Daniel utiliza figuras bastante comuns no Antigo Testamento. O rei do norte é uma expressão bastante usada pelos demais profetas, e em geral eles falavam da Babilônia ao usar a expressão rei do norte. Especialmente porque a Babilônia ficava exatamente ao norte de Israel. Sempre em relação a onde ficava Israel, digamos assim. Bem, então qual é o sentido ou o significado de rei do norte nessa profecia? Esse significado depende do significado que rei do norte tem nas escrituras. Então, se a Babilônia era a nação que ficava ao norte, e a Babilônia tem, na história bíblica aqui, especialmente em Isaías, Jeremias, né, ela tem muito conceito assim, daquele poder que quer se colocar em lugar de Deus, e que usa o nome de Deus para seus próprios interesses. Então é um poder político que não ignora Deus, mas também não o obedece, procura usar, né, o nome de Deus, a fé, para alcançar seus objetivos. E quem seria o rei do sul? Então, ao sul de Israel, ou de Judá, estava o Egito. Então, o Egito é outra figura bastante forte e bastante recorrente no Antigo Testamento e nos profetas. E o Egito é caracterizado pela negação de Deus. Então, enquanto que a Babilônia não descrê, mas também não obedece, né, procura usar, Nabucodonosor, por exemplo, foi a Jerusalém e pegou os vasos, né, do templo de Deus e levou para ele. Utensílios, né? Na Babilônia ele tinha uma representação de todas as divindades, né? Então havia um grande sincretismo e ele procurava se beneficiar de todos esses deuses ou religiões, né, para alcançar seus objetivos. Bem, o Egito já representa a negação de Deus, a negação absoluta. Então o faraó diz para Moisés, mas quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir, né? Como se ele ignorasse completamente a própria existência de Deus. Então, quando Daniel toma essas duas figuras, né, e fala de um conflito entre elas nos últimos dias, então nós entendemos que ele está falando de um poder de natureza política que usa o nome de Deus e está falando de outro, no caso o Rei do Sul, um poder que também é político, terreno, histórico, né, mas que rompe completamente com a religião, com a religiosidade, com a Bíblia e com Deus. Então, quem são esses poderes nos últimos dias? Então, há nações na Terra
muitas europeias, há também as nações americanas, que creem em Deus, que são nações religiosas, fundadas na mentalidade cristã e bíblica, mas que não são necessariamente obedientes a Deus, não é um povo de Deus, né, que tem uma aliança com Ele. Agora, mais especificamente, o rei do norte, em Daniel, tanto até o verso 39 quanto depois do 40, ele tem que ver com... Capítulo 11, né? Ao capítulo 11. A partir do verso 40, né, especialmente, o rei do norte tem que se refere ao poder católico romano, que até o fim da Idade Média descumpria a lei de Deus, mudou a lei de Deus e ainda perseguia aqueles que queriam ficar fiéis a ela. Muito bem, então Daniel está dizendo que esse poder, apesar de ter sofrido uma grande perda na Revolução Francesa, quando Bíblias foram queimadas, igrejas destruídas, né, e a mentalidade humanista e ateísta cresceu na Europa, apesar disso, o rei do norte ia se levantar e conseguiria conquistar muitos poderes. Agora, o rei do sul tenta detê-lo, né? Então há uma oposição a esse poder representado pelo rei do norte por parte de muitas nações que são, vamos dizer, na sua maioria, ou que têm uma mentalidade, né, predominantemente ateísta e materialista. Então por isso que nós falamos de partidos de esquerda, assim, dando uma coisa muito específica, né, desses poderes representados no rei do sul, mas na verdade o rei do sul representa uma grande gama de poderes. Nós podemos falar aí da Revolução Francesa, do humanismo, né, iluminismo, todas as filosofias que embasaram estados humanistas e ateístas, que rompem completamente com a religião. Podemos falar também dos estados socialistas, também fundados nas ideologias humanistas e ateístas. Então, esses estados fazem uma oposição ao outro estado que usa o nome de Deus, mas que não tem compromisso com Deus. Então, ou seja, o rei do sul e o rei do norte, aqui Daniel fala deles num confronto, né, mas que é apenas um confronto entre poderes deste mundo. Agora, quando ele fala do Monte Santo, aí sim ele fala do povo de Deus. O Monte Santo era o Monte Sião, que é uma metáfora no Antigo Testamento para falar do povo de Israel, o povo da aliança, né? Agora, nesse conflito final, então, veja, o rei do norte consegue conquistar, por fim, o rei do sul, os estados humanistas e ateístas. Ele consegue também se sobrepor a muitas nações, mas ele não consegue dominar o Monte Santo, o povo de Deus, o povo da aliança, né, o povo remanescente, e também do seu poder escapam Edom, Moabe e as primícias de Amon. Então, quem seriam essas nações na profecia de Daniel? Amon, Moabe e Edom, né? Então, esta talvez seja a sua questão mais importante aí. Hoje, esses povos não existem mais. Na verdade, no período do Império Romano, Moabe já não tinha qualquer importância mais, nem Edom. Então, de quem Daniel estaria falando, né, que teria um lugar nas profecias, denominando esses povos de Amon, Moabe e Edom, a partir de o século XIX, né, quando esses povos já não existem há muito tempo. Exato. Então, o significado deles nós precisamos buscar naquilo que eles são na história bíblica. Então, Amon, Moabe e Edom, eles eram povos descendentes também de Abraão. Então, esse é um dado importante, né? Veja, em Gênesis 19, diz que Ló teve 2 filhos com suas filhas. E eles deram origem a 2 nações, Amon e Moabe. E Edom era um outro nome para Esaú, que era o segundo filho de Jacó. Gênesis capítulo 36, verso 1. Então, os 3 povos são descendentes, são ligados também ao pai Abraão. Pois Ló era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Além disso, Edom, ou Esaú, casou-se com uma filha de Ismael. Então, houve uma relação entre os ismaelitas e os edomitas, por conta desse casamento e de relacionamentos que esse contato proporcionou. Por que a gente pode falar de um relacionamento? Porque no Salmo 83, no verso 8, por exemplo, né, fala de uma grande confederação de povos contra Israel, e aí o salmista diz assim, que estavam nessa confederação, né, Edom e também os ismaelitas. Então é interessante ter em mente isso aí, porque a gente vai seguindo aí nas profecias e encontramos esses povos de novo, por exemplo. Eles são constantemente retratados como inimigos históricos, né?
inimigos mordazes dos israelitas. Quando Israel saiu do Egito, não pôde atravessar pelas terras de Moabe e Amon, porque eles prometeram uma guerra contra os israelitas. Então era a rivalidade, apesar de eles terem esse parentesco. Muito bem, só que há muitas profecias, tanto em Isaías, em Jeremias, assim como em Daniel, que mencionam Amon, Moabe e Edom. Por exemplo, se você vai a Jeremias 48, 47 e 49, verso 6, né, Deus fala especificamente de Moabe e Amon, e fala assim: nos últimos dias mudarei a sorte de Moabe e Amon. Bom, então os últimos dias são os mesmos que Daniel está falando. Daniel 11, 40. Se trata do mesmo período. É, o mesmo período. Agora, se esses povos já não existem mais, então de quem Deus vai mudar a sorte? Se nós vamos aí, por exemplo, também a Amós 9, nós temos ali uma profecia messiânica, e aí Deus fala do reino messiânico e fala que Israel iria integrar o remanescente de Edom, dos edomitas, descendentes de Esaú. Agora é interessante também considerar que Deus parece que tinha assim uma certa consideração por esses povos. Por quê? Quando Israel estava passando, né, por eles, Deus disse assim: vocês não vão pisar na terra deles, porque eu dei a terra deles por herança a eles. Então, a mesma coisa que Deus faz para Israel, dando a terra de Canaã como herança, né, ele diz que também deu a terra de Moabe e Amon como herança para eles. E o mesmo ele diz de Edom, ou dos descendentes de Esaú. Então, ou seja, parece que Deus tem aí, nessas palavras, uma expressão de uma consideração por esses descendentes de Abraão. Em Amós, o Senhor fala que Israel passaria a integrar as primícias, o remanescente, né, dos edomitas, e ele acrescenta assim: e de outras nações também chamadas pelo meu nome. Ora, mas a nação chamada pelo nome do Senhor é o povo de Israel. E como é que agora Amós, né, está falando de outras nações também chamadas pelo seu nome? Então, eu acho que é interessante pensar aqui nessas nações que Deus menciona de forma tão objetiva, né, e dizendo que ele deu em herança a terra e que são chamadas pelo seu nome. Possivelmente Deus esteja falando de descendentes mesmo de Abraão que mantém uma visão do Deus Criador do juízo final. Muito obrigado, Dr. Vanderlei Dornelles, por essa verdadeira contextualização de Daniel capítulo 11, onde a gente pode entender um pouquinho mais do tema, né, e o contexto em que ele se insere. O ASN TV de hoje fica por aqui, mas num próximo programa nós vamos continuar conversando e entendendo melhor quem são esses personagens, Rei do Sul, Rei do Norte. Continue com a gente, um abraço e até a próxima.